Nós vamos continuar o nosso estudo sobre a Páscoa, a ressurreição. Quero pedir para os irmãos abrir as Bíblias em 1 Coríntios capítulo 15. Primeira Coríntios capítulo 15. Eu vou ler apenas os versos de 1 a 4. Vou ler, os irmãos acompanhem suas Bíblias, 1 Coríntios capítulo 15, versos de 1 a 4. Irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Pai querido, nós agradecemos a Ti por essa oportunidade que o Senhor nos dá e pela Tua palavra, Deus. Que o Senhor Deus nos abençoe neste estudo, falando conosco, assim também, ó Deus, nos dando sempre a alegria de conhecermos a verdade da Tua palavra, Deus. Essa verdade que transforma-nos, essa verdade que nos fortalece. Isso que nós te pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém. Tem uma frase que nós estamos lendo algumas vezes: a esperança na ressurreição pode mudar todos os aspectos da nossa vida emocional, nossos relacionamentos, nossa busca de justiça e nossas atitudes em relação à história e à própria morte. Temos estudado bastante também o texto de 1 Pedro capítulo 1, verso 3 a 5, e lá diz que nós fomos regenerados para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Na quarta-feira nós estávamos estudando nosso tema sobre a segunda vinda, então os temas são bem parecidos, né? Eles se juntam muitas vezes. E estudamos 1 Tessalonicenses 4. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. 4,13. Para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Paulo está falando que ninguém, nenhum cristão pode ser um ignorante a respeito da ressurreição. Porque os que não creem vivem e sofrem por não ter esperança. Nossa única esperança é a ressurreição, é a salvação. Não temos outra esperança. Se nós temos outra esperança, ela é secundária, ela é qualquer outra coisa. Nossa principal esperança é a ressurreição. E aí no final ele diz, 1 Tessalonicenses 4,18: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Se irmãos quiserem ver mais do estudo, podem ver lá na internet, mas ele vai explicar àqueles irmãos a respeito da ressurreição, dos fatos, da ressurreição no dia final, como que vai acontecer. E nós sabemos que a ligação é muito forte. O que Paulo está fazendo aqui nesse texto de 1 Coríntios 15 é mostrar para aqueles que foram convertidos e
tinha algumas dúvidas a respeito da ressurreição, que Cristo ressuscitou, mostra provas de que Cristo ressuscitou, e que Cristo, como sendo essa primícia, como sendo o primeiro, Ele torna aquilo que eles achavam impossível, possível. Repare que eles até acreditavam na ressurreição de Cristo, porque eles estavam vendo ali. Mas ainda havia dúvida, mas nós podemos ressuscitar? Não há ressurreição. E aí essa é a comparação. Cristo ressuscitou, vocês podem ressuscitar. Fé e fatos. A gente vai ver muito aqui a questão dos fatos. Há uma narração, né? Nós não vamos nos delongar aqui, ponto por ponto, parte por parte, aqui a partir do versículo 5, apareceu a Cefas, depois aos 12, tem uma lista grande aqui. E aí, irmãos, um trecho do livro de Timothy Keller diz o seguinte: o cristianismo não diz a ninguém inicialmente, veja como você deve viver, e sim, eis aqui o que Jesus fez por você na história. O que Jesus fez é o que a palavra de Deus nos conta, é o que nós aprendemos que nos leva à salvação. Não é o que nós fizemos. Então é tão bonito isso, né? A apresentação do Evangelho a alguém não é, você tem que fazer isso, você tem que ser assim, você não pode fazer aquilo. A apresentação do Evangelho, olha o que Cristo fez por você. Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele te regenerou, Ele te deu vida. E você vive uma vida de gratidão, você vive uma vida de paz e santidade para com Deus. E nessa questão, a base é a palavra. E muitas das coisas que nós encontramos na palavra são fatos que são narrados, que podem ser provados, que são verdadeiros. Mas independente de prova, né, nós cremos porque é a palavra de Deus. Uma palavra que apareceu muito nesses dias é o negacionista. Até estava olhando um pouquinho sobre o que é o negacionista, porque o negacionista sempre é o outro, né? É o outro. E o negacionista é aquele que nega uma verdade. Só que qual que é a base para dizer que aquilo é verdade? É o cientista maluco? É o fulano de tal? Então sempre vai haver o negacionista do outro lado, porque se eu tenho isso como verdade e eu provo, porque se é sua verdade você vai provar de algum jeito. O outro que não crê na sua verdade, ele é um negacionista. Só que, irmãos, a base para nós é a palavra de Deus. Não é um grupo de cientistas que são renovados, que conseguiram uma... Gente, eu não estou falando de política, tá? Por favor, eu estou falando... porque às vezes está tão na cabeça isso, não estou defendendo nada, nem pensando em política. Mas a base nossa é a palavra de Deus. Então, irmãos, a gente percebe aqui Paulo discorrendo, né? Ele vai discorrer. Venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, qual recebestes. Eu já falei para vocês, mas vocês precisam lembrar. A gente precisa lembrar, relembrar. A gente aprende uma música, aí nunca mais precisa lembrar, não. Toda vez que vai tocar novamente, você precisa lembrar, você precisa ensaiar. A palavra de Deus a gente ouve uma vez, mas a gente precisa lembrar, precisa estudar, precisa reler, e ainda a gente, às vezes, não sabe. Né? Recebestes essa palavra, e ainda perseverais. Versículo 2: porque ele também sois salvos, por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vou-la preguei. Olha interessante que a ideia de retiverdes não é qualquer palavra, é a palavra como foi pregada, ensinada por Paulo, ou seja, com fidelidade. Nós precisamos muito dessa palavra.
E aí ele vai falar, né? Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E aí ele vai seguir. Mas nós encontramos aqui essa exposição de fatos. E quando a gente vê o que Paulo está falando, ele quer mostrar que aquela história ela é verdadeira. Tanto porque ela aconteceu e tinha as testemunhas todas, mas porque ela era a palavra de Deus. E ela aconteceu porque foi profetizado, porque estava quando ele diz segundo as Escrituras, é que a Bíblia dizia que ia acontecer e aconteceu, segundo a Escritura. Se você olhar na sua Bíblia, tem lá citações para ir para Isaías 53, Salmos 16 e passagens do Antigo Testamento que falavam a respeito da ressurreição. Então, irmãos, essas duas coisas importantes. A questão dos fatos. Eu tenho uma história pela qual eu vou assim ser apresentado e eu preciso crer nessa história. Às vezes você vai falar com o ímpio sobre a ressurreição, ele nem nega, ele fala assim: escuta, não me interessa saber disso, para mim não vai mudar nada, se ressuscitou, se não ressuscitou. Vocês entenderam qual que é essa ideia? Porque para ele não tem importância. É igual quando está discutindo um assunto que você fala: eu não vou nem perder meu tempo com esse assunto, não me interessa saber se é verdade, se é mentira. A gente tem muito assunto assim, né? Que melhor nem ficar lá tentando descobrir quem que está certo. Quem que vai mudar a minha vida isso? Interessa. E assim o ímpio pensa em relação ao Evangelho. Você acha que o ímpio está interessado em saber de Jesus, saber se Jesus morreu, se ressuscitou? Ele fala: isso aí. Primeiro, ele não acredita, então ele nem está interessado em ouvir argumentos. E aí a gente vê aqui então o que o ímpio tem feito hoje. A gente tem falado muito da igreja, uma igreja que está crescendo e muitas vezes uma igreja que está distante da palavra de Deus. E não só a igreja, como um povo que está cada vez mais falando de Deus, mas sem Deus, sem Bíblia, sem palavra. Qual que é a ideia dessas pessoas? Vocês têm que ser bonzinhos, vocês têm que fazer as coisas certas. Isso é a verdadeira religião, né? Até cita lá a Bíblia. Você precisa viver esse Evangelho. Viver a bondade. Só que o foco não é o que Cristo fez, é o que nós fazemos. É aí que está errado. O nosso foco é sempre o que Cristo fez por nós. A partir daí nós servimos a Cristo. Então não podemos remover esses eventos. 1 Coríntios 15, 14 diz: se Cristo não ressuscitou, então é vã a nossa fé. Ou seja, ela é inútil. Ela é inútil. Vamos ater a essa palavra segundo as Escrituras. Eu não sei, parece que o relógio hoje está correndo mais rápido, né? Mas vamos lá, irmãos. A palavra, vamos seguir, né? Segundo as Escrituras. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou, segundo as Escrituras. Na Confissão de Fé de Westminster, seu capítulo 1, tem 10 sessões falando a respeito da Escritura Sagrada. A sessão 4, o tópico, o capítulo, seja o que for, diz o seguinte: a autoridade das Escrituras, a autoridade da Escritura Sagrada, a razão pela qual deve ser crida e obedecida, não dependendo de testemunho de qualquer homem ou igreja, mas depende somente de Deus, que é o seu autor, tem, portanto, de ser recebida porque é a palavra de Deus. Que bênção, né? Nós temos alguém com autoridade para falar, nós temos uma verdade para ouvir. A gente sofre nesse mundo de hoje porque
a gente pensava que a imprensa só falava a verdade. Então, antigamente, você lia o jornal, lá, tá certo, olha o que é. A notícia era notícia. Hoje a gente não sabe mais o que é verdade. Não sabe. Mas sabe? Porque a gente tem a verdade. Que tem a autoridade. Quem tem autoridade hoje, né? No mundo. De repente você vê lá uma pessoa que você parece que aquela pessoa é a eleita já, né? Para qualquer cargo, seja para presidente. Aí de repente você vê que aquela pessoa foi cancelada, não serve para mais nada. Tem que sumir do planeta. Mas nenhum de nós serve, né? Mas pela autoridade da palavra nós podemos crer. Por isso que aqui diz que não é testemunho do homem, mas principalmente o testemunho de Deus. Aí tem uma passagem em 1 João 5,9 que diz: se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus, que ele dá acerca de seu Filho. Então o que quer dizer esse versículo, 1 João 5,9? Nós não aceitamos um testemunho dos seres humanos, do próximo. Bom, pelo que eu disse agora, não estamos quase aceitando mais, né? Mas fulano fala uma coisa, a gente acredita. Se a gente acredita num testemunho humano, se você compra alguma coisa porque alguém falou que é bom, você come em algum lugar porque alguém falou que é bom, você vai numa igreja porque tem testemunhas que falam, não, a igreja ela é fiel. Você segue testemunho de pessoas para fazer as coisas, muito mais o testemunho de Deus. Então, aqui, irmãos, é a seriedade da palavra, do que é a palavra de Deus, né? Parece que a gente perde um pouquinho isso, da profundidade de tudo que Deus fala por intermédio de sua palavra, da autoridade da palavra, porque ela é a palavra de Deus. Esse tópico da confissão de fé chega a dizer que a palavra e Deus são a mesma coisa. A palavra de Deus e Deus é a mesma coisa. É Deus falando. E a gente deve seguir. Eu me deparei com uma passagem que eu achei muito bonita. Às vezes tem umas passagens na Bíblia que a gente deveria decorar, como João 3,16 e outras. 2 Pedro 1,19 diz: temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em nosso coração. É um versículo para a gente meditar e reler. A palavra de Deus confirmada, ela tem autoridade, ela é verdadeira. Fazeis bem em atendê-la. Ela é como uma candeia que brilha em lugar tenebroso até que o dia clareie. A gente não tem essa sensação que a gente vive num lugar tenebroso, dos problemas, das dificuldades? A gente tem uma candeia, né? Uma linguagem diferente para nós, né? Tem uma lamparina, tem uma lâmpada, tem um farol, tem uma luz, lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Temos a palavra de Deus, que brilha neste mundo, em lugar tenebroso, até que Jesus volte. A partir daí, então, Paulo vai discorrer sobre os detalhes. 1 Coríntios 15, de 5 em diante, não é? Detalhes. Você tem a sua Bíblia aí, você pode perceber. Qual que é a ideia? A ideia, ele diz aqui, não sou eu que está falando. Primeiro, no começo, ele diz que ele recebeu o Evangelho. E ele transmitiu esse Evangelho. Versículo 3, antes de tudo vos entreguei o que também recebi. Aí depois ele vai falar sobre testemunhas. Ele é uma dessas testemunhas, né? Pareceu a mim. Mas ele dá muitos exemplos, para ficar assim, exemplo de pessoas vivas.
Você tem dúvida? Se ele falasse, mas fulano lá, que morreu, viu? Não, ele está falando de pessoas que estavam ainda ali. Poderiam ser confirmadas. Você viu mesmo? É uma palavra confirmada por tanta gente. A lista é tão grande que a gente gastaria aqui uns 15 minutos para detalhar tantas pessoas que viram Jesus. Evidências, um túmulo vazio. Evidências, muitas pessoas testificando a respeito de Jesus. Uma coisa curiosa, que é uma evidência da verdadeira ressurreição, é o não reconhecimento de Jesus ressuscitado. Pensa um pouquinho, se Jesus tivesse ressuscitado igual a Lázaro, todos o reconheceriam facilmente. Mas o que aconteceu? Jesus ressuscitou e as pessoas, por exemplo, os dois lá no caminho de Emaús, do lado não o reconheceram. Outros não o reconheceram. Por quê? Porque ele estava diferente. Não era outra pessoa, era alguém diferente. Vamos dizer o seguinte: se eu com 15 anos tenho uma amizade, e depois eu fico lá 40 anos sem ver essa pessoa, e eu chego lá com 55, a pessoa vai olhar assim e falar, tá diferente. Mas é a mesma pessoa. O que aconteceu com Jesus foi um diferente para melhor, né? Não que Jesus era feio, estava acabado, mas ele estava morto, ele estava machucado. É um homem, tem cara, né? Tem olheira, tem problema, né? Mulher também, só que não pode falar, né? Mas mulher também, a mulher tem uns recursos bons, né? Tem umas pinturas assim que faz que fica beleza. Só que nós caímos. Agora, quando ressuscitar mulheres, imagina que beleza. Está bonito, né? Muito bonito, forte. É um corpo diferente, é um corpo ressurreto. Isso é uma evidência. Se alguém tivesse inventado a ressurreição de Jesus, não iria ter tamanha criatividade, né, de colocar um personagem assim transformado. E se ele não tivesse morrido, ele estaria com as marcas no sentido assim, como ele era antes. Cristo ressuscitou. E ela é a prova da possibilidade de haver ressurreição. Nós vamos, como é uma série, né, nós vamos continuando nas próximas semanas, mas eu só quero terminar aqui, de 12 a 19, é uma mensagem só. Lembra que eu falei no início? O problema que eles tinham é de não crer na possibilidade da ressurreição. E olha que curioso então. Você não crê em alguma coisa. A partir do momento que você vê, é mais difícil não crer. Eu não acredito na chuva. Aí chove, aí você viu. Você passa, realmente chove. Você experimentou aquilo. Eles experimentaram a ressurreição. Embora seja do outro, mas eles viram a possibilidade da ressurreição. E os argumentos do Paulo, de 12 aqui a 19, é exatamente isso. Que era corrente pregar-se que não haver ressurreição, né? E aí ele diz, então não há ressurreição? Então Cristo não ressuscitou. Aí pegou eles, né? Aí ele, não, mas Cristo ressuscitou. Então Cristo ressuscitou? Então há ressurreição. E depois de argumentar assim, ele fala exatamente como a gente disse, porque sem ressurreição não há nada, irmãos, não há nada. Nós estamos perdidos, nós estamos mortos, não há salvação. Não tem jeito. Aí ele sempre ia para um lado para o outro. Mas se há ressurreição, nós estamos salvos, nós podemos também ressuscitar. Qual era a conclusão que eles chegaram dessa lógica? Estamos salvos, porque a ressurreição existe. Foi comprovada, ela existe. E essa é a paz que nós temos, irmãos. Talvez a gente não tenha para quem perguntar hoje. A gente só tem para quem perguntar hoje, que é a palavra.
e nós cremos nessa palavra. A gente tem para quem perguntar hoje, o nosso Deus, e o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos de Deus, e que existe a ressurreição, e que existe a vida eterna. O resto, tudo isso que nós vivemos, os problemas que nós enfrentamos, as dúvidas, é tudo secundário. Nossa vida, tudo é importante, não estou dizendo que nada é importante, tudo é importante. Até aquela xícara de café que quebrou a asinha é importante. Mas não é essencial. A gente tem que aprender a definir, separar essas coisas. Não é essencial. Você não vai pegar e jogar as outras 4 xicrinhas no chão de raiva, né? Quebrar tudo. Não precisa de tudo isso. Diante dos problemas, a gente sofre, mas a gente supera. Seja a asinha da xicrinha, seja a morte de um parente próximo, seja a dor, né? A qual não sei que você possa estar passando nesse momento. Agora, se nós temos essa mensagem no nosso coração, bendito seja Deus, porque segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Bendito seja o Senhor, que nos deixa sair daqui da igreja com uma viva esperança. A gente não veio aqui para ouvir: você é maravilhoso, você vai ser curado essa semana, você vai ficar rico semana que vem. Não veio para isso. Veio para dizer que Jesus é a nossa esperança, é a razão da nossa vida. E se Ele quiser, a gente pode ficar rico até amanhã. Todo ouro e prata é dele, né? Ele cura, mas Ele também permite que a gente tenha enfermidade, permite que as pessoas morram, permite que outras não morram. E assim é o nosso Deus. Vamos orar? Pai querido, nós agradecemos a Ti pelo privilégio que nós temos de conhecer a Tua Palavra, de descansar na Tua Palavra. Ó Pai amado, fale conosco, ó Deus, dia a dia, que possamos descansar em Ti, ó Deus, que possamos viver, ó Deus, para Ti. E assim como nós somos consolados pela verdade, assim como nós não ficamos amedrontados, mesmo diante da morte, que possamos consolar outras pessoas, que possamos levar a mensagem do Senhor, ó Deus. Ó Pai amado, obrigado por essa oportunidade de estar aqui na Tua casa, ó Deus, é tão bom. E que o Senhor Deus assim nos ajude, para que possamos mais e mais ser fortalecidos, edificados pela Tua Palavra, pelo culto, ó Pai, que nós participamos, e assim o Senhor nos abençoe dia a dia. Oramos em nome de Jesus. Amém.